Graça e paz, igreja, amém? Muito feliz de estarmos aqui, muito feliz de sabermos que o nosso amigo Jonadab passou por aqui. Enquanto ele estava aqui, a gente estava lá cuidando dos teens dele lá em Tampa, na Flórida. É um prazer estar aqui, eu sou o pastor Gustavo. Hoje eu estou líder da Companhia Tribos, ministério missionário que trabalha com artes há mais de 15 anos no Brasil e ao redor do mundo. Então, 3 semanas aqui na Flórida e já chegando no finzinho. Quarta-feira estamos regressando ao Brasil. Deus foi muito bondoso conosco nesses dias. Conhecemos uma grande parte do corpo de Cristo nesse lugar. O pastor falou algo agora muito especial. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: a arte é uma linguagem universal. Irmãos, ao redor dos países que nós andamos, uma das coisas mais importantes que nós descobrimos naquilo que nós fazemos é que conseguimos comunicar uma mensagem sem usar muitas vezes nenhuma palavra. O gesto, a forma, o movimento, as cores falam por si só. Salmo 19 diz que não havia som e nem se ouvia a voz, mas a sua palavra era ouvida por toda a terra. A arte é essa linguagem especial. E claro, do Brasil, parece que nós ali, junto com os nossos irmãos africanos, tivemos um temperinho nisso, porque lá é aquele negócio, né? Ao redor do mundo a gente vai, toca uma música, o irmão está meio sério ali, meio sisudo, daqui a pouco o pezinho começa aqui, o outro pezinho ali, e aí assim a gente vai abrindo os corações nas praças, nas ruas, nos presídios, aonde Deus tem aberto portas, o evangelho de Deus tem sido pregado através das artes. Temos uma palavra sobre nós: pisaremos as nações da terra, levando o evangelho de Cristo através das artes. Nós vamos fazer 3 números hoje aqui. O primeiro deles, eu queria já chamar meu time aqui à frente, vai falar um pouco sobre a nossa nação, sobre a alegria que Deus derramou sobre o Brasil. Essa coreografia foi uma pastora do Brasil que teve um sonho, e ela sonhava que uma bailarina com sapatilha de ponta dançava sobre o mapa do mundo. Enquanto ela dançava, a alegria daquela bailarina, uma brasileira, ia contagiando, ia alcançando várias partes do mundo. Eu tenho certeza que vai ser diferente para você essa noite de domingo. Tenho certeza que nós vamos celebrar o Senhor juntos através dessa coreografia chamada Brasil.
Esse convite se chama Jesus Cristo. Um dia esses jovens tomaram essa decisão. Um dia eu tomei essa decisão. Entreguei meu coração a Jesus. Eu não estou falando de religião. Você está enganado se você pensa isso. Eu estou falando sobre um homem que nasceu, cresceu e morreu na cruz por você e por mim. Deus, mora no meu coração e muda a minha vida. Nós vamos até o fim, porque nós não somos dos que retrocedem. Bom, por muito tempo a dança, sobretudo, não só na igreja, mas em muitos lugares, ela foi um pouco afastada das nossas celebrações, das nossas festas. É verdade que em alguns momentos na própria Bíblia nós ouvimos as histórias a qual ela não foi muito bem utilizada, mas também entendemos que essa linguagem pode passar uma mensagem. Essa coreografia que dançamos Brasil, ela foi uma coreografia que abriu muitas portas. Nós temos o prazer de fazê-la, porque Deus nos levou em lugares onde o evangelho não podia ser pregado. Nós estivemos na China, o 16º país mais perseguido do mundo, aonde você dizer em praça pública a palavra Deus ou o nome de Jesus pode trazer uma complicação de cadeia, de tortura, e ali você pode expressar a alegria, o amor de Deus, através daquilo que de fato Deus nos deu. Ele é o Criador das artes, o artista supremo. Nós não podemos, como corpo, como igreja, deixar passar ou escorrer pelos nossos dedos essa estratégia tão linda que Deus nos deu. Nós vamos fazer mais um número agora, mas antes da minha turma vir para cá, eu quero desafiar você a entender qual é o texto bíblico que nós vamos dançar, interpretar aqui. Depois que nós fizermos, eu vou perguntar se você compreendeu. Uma das histórias que eu gosto muito, uma história que fez quando nós estávamos montando, estudando tudo isso, entendêssemos de fato e de verdade esse texto, e eu sei que esse texto vai alcançar o seu coração. Com vocês, Companhia Tribos, lá de casa. De casa, essa força, essa raça, pra tomar porrada e me levantar. Quem vê a página, esse vídeo, essa cara, pensa que é marra pra me anunciar.
mas ela de casa, toda doce palavra, a oração mais sagrada, amor pra me libertar. Por isso eu saio pra te amar. O amor não preciso procurar. Toda vez que eu vou pro mundo, eu ouço Deus falar. Que é lá de casa, nessa rua ou na praia, do outro jeito, noutra quadra, onde dois plantarem a paz. Eis uma casa que segura e prepara, não tem vento que desaba. Se aquela pedra lhe sustentar, ela de casa, essa pele marcada, todo verso que te acalma, o som que vai te embalar. Por isso eu saio pra te amar. Não precisa procurar. Toda vez que eu vejo o mundo, eu ouço Deus falar. De casa que eu ganho a estrada e corro o mundo inteiro, tento, tombo, erro, canto, luto, vou e volto pra lá. De casa que eu ganho a estrada e corro o mundo inteiro, tento, tombo, erro, canto, luto, vou e volto pra lá. Uau! Em Lucas capítulo 15, a Bíblia fala de uma história. Quem sabe qual é essa história? Filho pródigo. E eu, nessa mesma impetuosidade, quando estudávamos esse texto, liguei para o meu professor, conselheiro, professor de seminário, e falei: me ajuda a achar uma nuance na história, que a gente possa contar e fazer algo diferente, através da linguagem da arte. E ele usou o português para me dar uma lição. O texto começa dizendo: um pai tinha 2 filhos. Então o sujeito da história não é o filho pródigo. O sujeito da história é o pai. Essa história, muito mais do que a respeito dos meus e dos seus erros, ou como pródigo, ou como filho que fica na sua casa, que comete os seus erros, fala de como Deus, como a figura daquele pai, reage e nos recebe de volta. A parte mais interessante é entender que a história era sobre o pai, foi ver como Deus se transformou na figura central desse texto. Como a atitude do pai, tanto para com o que saiu e regressou, quanto para aquele que permaneceu na casa e emburrado ficou ao ver o seu irmão voltar, como muitos de nós, quando não entendemos a graça manifesta no perdão, nos sentimos como o salmista no Salmo 73, que olha a prosperidade do ímpio e os seus olhos brilham, até ele entender que de fato estar na casa do Pai é o melhor negócio a ser feito. Sabe, não é sobre as atitudes e os nossos erros,
sobre os nossos tropeços ou sobre aquilo que fazemos de certo, mas de como nós olhamos para aquele pai que esperava o filho, como olhamos para aquele pai que com firmeza disse ao filho mais velho: você sempre teve tudo. Essa noite é de reflexão, para que eu e você possamos entender que independente de estarmos dentro da casa do pai e não aproveitando daquilo que ele tem posto à mesa para nós, ou se estamos numa fase de tomar a nossa herança e tentar descobrir por nós mesmos aquilo que a vida pode nos oferecer, uma coisa não muda nessa história. Um pai tinha 2 filhos, e a reação desse pai para com cada circunstância que aconteceu ali foi uma reação de amor, foi uma reação de entender, foi uma reação de ser pai, firme quando preciso. Pai, mãe é aquela que segura, né? O filho fala: mãe, eu vou morar fora de casa. A mãe fala: não, meu filho, quem vai cozinhar para você? Quem vai passar sua roupa? Quem vai cuidar de você? O pai é aquele que fala: vai. Meu pai é pastor, mas também professor, não lidera a equipe hoje. 2 anos atrás papai sofreu um AVC, está se recuperando, graças a Deus. Mamãe tem que cuidar dele, então assumi essa responsabilidade. E eu lembro disso muito forte na minha casa, né? Minha mãe falava: calma, não, olha, veja isso. E meu pai dizia: vai menino, vai logo menino. Muitas vezes o pai está dizendo vai menino e a gente não está entendendo, porque precisamos passar por algumas coisas para voltarmos entendendo de fato que ele é pai. A gente pensa que quando alguém se afasta a gente perde, mas nós não estamos escrevendo a história, ele está escrevendo essa história. E o amor de Deus manifesto na vida desse pai por nós é o que de fato faz com que nós venhamos a refletir nessa noite. Independente da sua posição, não é sobre você, mas sobre um pai que amou você, independente das suas atitudes, falhas ou defeitos. E o que é mais lindo em Deus, ele ama a nossa humanidade, porque a Bíblia diz que na nossa fraqueza é que o poder dele se aperfeiçoa. Então ele olha para nós e diz: eu quero me aperfeiçoar, eu quero te aperfeiçoar, eu quero me mostrar, eu quero me relacionar com você. Falando um pouco sobre amor, existe mais um texto da Bíblia que fala sobre isso de uma forma inconfundível, incontestável. Existe um texto escrito pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, mas melhor do que eu dizer ele para você, ou falar sobre esse amor que pode ser manifesto na vida desse pai, eu quero que você veja ele de 2 formas: interpretado na voz de uma atriz e dançado com a linguagem do corpo de uma bailarina. Com vocês, amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ou até mesmo falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um metal que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, ou até mesmo conhecesse todo o mistério e toda a ciência, ainda que eu tivesse fé o suficiente para mover as montanhas, se eu não tiver amor, de nada valeria. Ainda que eu distribuísse os meus bens aos necessitados, ou até mesmo entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada me adiantaria.
amor ele é paciente, é bondoso, ele não é ciumento ou orgulhoso, o amor não é egoísta, rude ou invejoso. O amor não guarda registro dos erros dos outros. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas sim, ele se regozija com a verdade. Porque o amor, ele tudo crê, ele tudo sofre, ele tudo espera e ele tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo as profecias, elas passarão. Havendo as línguas, elas cessarão e todo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier aquele que é perfeito, tudo que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menina, eu falava como menina, eu pensava como menina, eu agia como menina. Mas agora que sou mulher, eu deixo pra trás as coisas de menina, porque o que eu consigo ver é apenas um reflexo obscuro, como num espelho. Mas então eu verei face a face, então eu o conhecerei plenamente, assim como plenamente eu sou conhecida por Ele. E o que restou? Restaram apenas as três: a fé, a esperança e o amor. Restaram apenas as três: a fé, a esperança e o amor. A maior delas é o amor, mas restaram também a fé e a esperança. Eu sei que todas as vezes que nós nos dirigimos à casa do Senhor, essas três palavras parecem que já estão na nossa frente. Que nessa noite, com tudo aquilo que vivemos nesse lugar, desde as canções interpretadas e ministradas ao nosso coração, aos rompantes de alegria, as reflexões sobre nossas atitudes e atitudes do nosso Pai, ao chegarmos no ponto do amor de Deus, que não arde em ciúmes, que não julga, que não guarda registro dos erros dos outros, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Queria que você abaixasse sua cabeça por um minuto e fechasse os seus olhos, e que você fizesse um breve período de reflexão, de conversa com Deus acerca disso, acerca desse amor que excede o nosso entendimento. Que de fato o Espírito Santo possa trocar os nossos corações e esse amor possa inundar as nossas vidas. Espírito Santo, por favor, já que sua presença se faz manifesta nesse lugar, pedimos que esse amor encha os nossos corações. Pai, nós não entendemos como é ser o Pai, porque somos filhos, mesmo quando nos nossos erros, nossos tropeços, o Senhor nos aguarda
nos espera, põe um anel no nosso dedo, troca as nossas vestes. Mesmo quando somos mimados e turrões, e dentro de casa reclamamos como se não tivéssemos a sua atenção e nem acesso às suas coisas. E o Senhor, com amor, como diz em Hebreus capítulo 12, nos corrige com firmeza, mostrando que se importa e que nos ama. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor manifesta isso. Assim como foi na cruz, nós conseguimos entender, sentir e perceber esse amor todos os dias das nossas vidas. Muito obrigado. Amém e amém. Vamos continuar em oração.